com os precedentes dessa autarquia. Desse modo, fixa a pena base em R$500 mil. Considero ainda os bons antecedentes acusados, aplicando a redução de 15% no valor final da multa. Em relação à gradual Gisele Mora e Evandro Campos, me atento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade para a fixação da penalidade, assim como os motivos que justificam sua imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito, multas observadas eventuais circunstâncias agravantes e atenuantes à luz da legislação de regência da matéria. Consoante exposto no artigo 38 da Instituição CVM 505/2011, as infrações aqui analisadas são consideradas graves para efeito exposto no artigo 11, parágrafo 3º da Lei 63.85/76. Em linha com o precedente desse colegiado, que trata de falhas de cumprimento de normas discutidas, inclusive envolvendo os mesmos acusados, fixa a pena base da pessoa jurídica em R$200 mil e das pessoas físicas em R$100 mil. Não foram averiguados agravantes, mas após o devido cuidado de ouvirmos os acusados, pessoas físicas aqui, eu decidi na minha relatoria, de adotar os atenuantes na multa pecuniária de R$100 mil, aplicando atenuante boa-fé do artigo 66, inciso 4, da resolução 45 no presente caso. Então, diante do exposto, concluindo, com fundamento no artigo 11.2 da Lei 6385/76, voto pela condenação de Márcio Campos Choim Varejão, a penalidade de multa pecuniária de R$425 mil, por prática não equitativa no mercado de valores imobiliários, infração disposto no inciso 1 e 2 da linha D da Instituição CVM 0879. Pela condenação de Márcia Andréa Soares Pereira, a penalidade de multa pecuniária, R$425 mil, pelo cálculo com os antecedentes, por prática não equitativa do mercado de valores imobiliários, infração disposto no inciso 1 e 2 da linha D da Instituição CVM 0879. Pela condenação da Massa Farid Gradel, corretora de câmbio, títulos e valores imobiliários, a penalidade de multa pecuniária R$200 mil, nos termos expostos no artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 1 da Instrução CVM 505/2011. Teria implementado inadequadamente as regras, procedimentos, controles internos e, por fim, não ter fiscalizado as atividades dos agentes autônomos de investimento que atuavam em seu nome, em infração disposto no artigo 17, inciso 1, inciso 2 da Instrução CVM 497/2011. Pela condenação de Gisele Vicente Moura, a penalidade de multa pecuniária de R$85 mil, se a minha matemática estiver correta. Aplicando, já falei do atenuante em cima, né? Por não ter agido com probidade, boa-fé e ética profissional, nós aplicamos aqui um atenuante. Então, no que diz respeito a essa boa-fé, eu estou até reconsiderando, tá? Infração disposto no artigo 4º, parágrafo 4 da Instrução CVM 505/2011. E pela condenação de Evandro Soeira Campos, a penalidade de multa pecuniária, mesmo valor de R$85 mil, por não ter agido com probidade, completa boa-fé e ética profissional, a infração disposto no artigo 4º, parágrafo 4 da Instrução CVM 505/2011. Como os fatos analisados nesse processo apresentam indícios de crimes de ação penal pública, proponho ainda a comunicação do resultado desse julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar 105/2001 e do artigo 12 da Lei 6385/76. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao diretor Otto Lobo. Como voto, o diretor Daniel Maeda. Acompanho o voto do diretor relator, senhor presidente. Como voto, a diretora Marina Coppola. Eu acompanho o voto do diretor relator. Muito obrigada. Como voto, o diretor João Ascioli. Eu vou ler uma versão bastante resumida aqui. Acompanho o voto do ilustre relator quanto à inocorrência de prescrição por fundamentos parcialmente diversos, a ocorrência de prática de front-running por parte dos acusados Márcio e Márcia, a constatação da falha nos controles internos da gradual e sua tipificação nos dispositivos,
Diverge, porém, da dosimetria aplicada aos acusados Márcio e Márcio pelo front-running, também a dosimetria aplicada ao acusado Evandro, e diverjo também pela ocorrência da infração imputada à acusada Gisela. A prescrição, vou rapidamente só dizer que eu entendo que eu concordo com as teses da defesa sobre não serem aptos a interromper a prescrição, o que a defesa de Gabriel diz que não é apto. Eu divirjo apenas porque eu entendo que a tentativa de solução conciliatória, no termos do inciso 4º do artigo 2º da Lei 9873, é apta a interromper a prescrição com alcance subjetivo amplo, ou seja, não é só para aqueles que propõem. Em suma, é isso. Para a prescrição, dosimetria para o front-running, antes de tratar a dosimetria registro em respeito à defesa de Márcio Coelho, em meu entendimento, a tese jurídica sustentada seria procedente se a acusada não tivesse recebido a informação. Com efeito, se o operador tivesse apenas recomendado a negociação, sem explicar as razões de sua recomendação, como na descrição resumida do diálogo havido entre a acusada e o operador da corretora, a infração seria praticada apenas por quem usou a informação, ainda que em benefício apenas alheio. Mas pelos diálogos transcritos no voto de relatoria, parece-me que a acusada não fez uma descrição correta dos fatos e acompanha o entendimento do relator dos demais, né? Quanto à dosimetria, aplicou-se uma pena base de valor fixo em virtude de o benefício ter sido considerado de modestas dimensões e que teria sido para Márcio Varejão de R$ 8.000 e Márcia de R$ 8.500. Eu vou também me resumir aqui, basicamente eu aplico os precedentes, né, do colegiado, acho que estão consolidados de que nesse tipo de situação a punição é de 2,5 vezes o valor obtido indevidamente para fixação da pena base. E eu sigo esse precedente. Eu acho que mudar isso não poderia ser uma mudança retroativa em malam parte, né, em prejuízo do réu. Eu acho que não deve ser feita uma retroatividade. Um dos precedentes, inclusive, mencionados, eu menciono aqui no voto, o precedente em que o benefício foi de R$ 13.000 e que a multa alcançou um total de R$ 44.000. Nesse caso aqui, em divergência ao relator, estou já no final desse trecho, voto pela aplicação das penas base 2,5 vezes o valor dos benefícios, acompanho a aplicação do atenuante de bons antecedentes, com redução de 15%, pelo que voto pela condenação dos acusados como a seguir. Márcio Varejão, multa de R$ 32.213,35. Márcia Coelho, multa de R$ 33.125,30. Quanto aos acusados Evandro Campos e Gisele Mora, respeitosamente divirjo do relator sobre as conclusões alcançadas sobre os acusados acima, nos seguintes termos. Quanto a Evandro, que alega que não abriu mão do cargo, tendo apenas seguido ordens, teria sido impedido de exercer sua função, isso teria levado à sua demissão. Reconhece não ter provas, mas seu depoimento faz parte do conjunto probatório. Prova do depoimento pessoal não pode ser considerada como definitiva, mas se não posso, obviamente, atestar a veracidade do que o acusado afirma, pelo livre convencimento do julgador, entendo que tem verossimilhança suficiente para me fazer crer no que afirma. De uma maneira também bem resumida para chegar ao final logo, a acusada Gisele sustenta ter realizado diversos esforços voltados a evitar atuações como as verificadas no caso, de que dá exemplo de sua defesa e seu depoimento. Da mesma forma que afirmei quanto a Evandro, a aferição pessoal da própria pessoa relatando isso me dá elementos para verificar a verossimilhança e a mais provável veracidade, pelo que eu acato isso como evidências de esforços desempenhados, e isso também não contraria minha condenação da pessoa jurídica,
Fato é que, como bem demonstrado pelo relator, alguns controles internos de alta relevância não eram observados. Isso teve uma causalidade determinante para a ocorrência das infrações verificadas, né? Ou pelo menos de não se ter podido impedir. A pessoa jurídica naquele sistema deveria ter feito mais do que fez. Também há uma questão temporal relevante. A Gisele era diretora estatutária responsável pela Instrução 505. Mas o mais relevante em termos de causalidade para o front-running, a meu ver, não é deixar de informar corretamente quem é o diretor responsável, como é uma de suas acusações. A causalidade é mais determinada pela frouxidão dos controles internos. E nesse item aplica-se, ao meu ver, a mesma lógica do afastamento da legitimidade passiva de Gabriel Júnior. A requerida foi diretora de controles internos apenas durante o período de 25 de maio a 9 de julho de 2012. Isto é, durante o período apurado das infrações cometidas pelo agente autônomo MR, de 19 de agosto a 28 de 2013 a 28 de fevereiro de 2014, a requerida não era responsável por este fator. Evandro reconhece seu erro de ter aceitado o cargo sem noção da responsabilidade. Entendo que os erros são proporcionais a uma reprimenda que leva em conta as circunstâncias. E quais são essas? Ambos acusados fazem referência só... Não, é o seguinte... não há a circunstância de que não há, ao meu ver, suficiência probatória para entender qual era o papel que cabia a cada um diante da realidade em que Gabriel, o acusado Gabriel, tinha desempenhos que não correspondiam à sua assunção de responsabilidade formal, foi inclusive o que determinou o seu reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, mas eu entendo que não há demonstração suficiente de prova, de evidência para concluir pela dimensão da possibilidade efetiva que Evandro teria de praticar conduta diversa. Pelo que entendo, demonstrado apenas o suficiente para condená-lo à penalidade de advertência nesse caso. E quanto à acusada Gisele, eu entendo que, pelo que ela demonstrou, não há dizer que o que foi feito é insuficiente, porque é insuficiente, evidentemente não foi capaz de impedir, mas pelo que já apresentei diante dos elementos dos autos, eu concluo pela inexistência de elementos que autorizem concluir pela materialidade da infração atribuída, das infrações atribuídas a Gisele, em relação à conduta diligente. Eu acho que tem elementos para atestar que foi, e em relação à apresentação de informações corretas sobre o diretor, acho que isso não tem materialidade delitiva suficiente para justificar uma condenação. E eu voto, portanto, pela absolvição de Gisele, a condenação de Evandro à pena de advertência e aos demais nos termos que eu já me manifestei. Como eu voto a versão resumida. Agradeço. Do meu lado, eu acompanho aqui o diretor relator e aí comunico aos acusados punidos que eles poderão interpor recurso ao Conselho do Sistema Financeiro Nacional e ao acusado absolvido, deixando claro que a absolvição transita em julgado aqui na primeira instância. Agradeço o tempo de todos e declaro encerrada a sessão de julgamento. Licença. Bom. Sim. Muito bem.